podemos lembrar de vários eventos que são realizados aqui, em Manaus, no estado de Amazonas, em que serviços públicos são colocados à disposição especificamente de interesses particulares, interesses esses não menos lucrativos. Né? Isso nos leva a meditar sobre 3 questões. O primeiro é o desequilíbrio nessa relação entre todos em sociedade, já que parte da população que custeia esses serviços, com certeza ficará privada de algum deles. Nós teremos uma alocação enorme de pessoal de utilitário público para determinada demanda, e isso vai desfalcar em outro canto da cidade, não tenham dúvida disso. Outra questão, que se põe a questão da isonomia, já que todos custeiam um serviço público, esses serviços são custeados por impostos, não são custeados por taxas. Né? São serviços, em tese, indivisíveis, nós lá bem sabemos, lá na repartição clássica dos tributos. Né? Todos custeiam, mas apenas alguns se beneficiam diretamente, nós temos uma questão aí de isonomia importante. E o mais importante que as pessoas talvez não tenham parado para pensar, é a questão da responsabilidade civil. Vamos imaginar um campeonato de futebol em que tenhamos, então, o policiamento sendo convocado pelas federações para fazer a segurança do evento. Ocorre um tumulto ali e um policial acaba ferindo de morte um torcedor. Quem irá responder por esse dano causado a esse torcedor? O organizador ou o ente público? Fatalmente será o ente público, né? Se trata de um ato emanado do Estado, responsabilidade objetiva. Então, além do Estado disponibilizar o serviço, o Estado tem a potencial possibilidade de arcar com ônus decorrentes da sua realização. Eu não vislumbro nenhuma outra hipótese, a não ser que tenhamos que compensar essa situação atribuindo-se a onerosidade a essa alocação de serviço público. Ocorre que lá na lei do ato olímpico, o governo federal já disse que será sem qualquer custo para o comitê organizador. E por fim, temos lá o artigo 15, por favor. E tentando atender a um comando lá do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que para destinação de recursos públicos para entidades privadas, faz-se necessária a criação de uma lei específica. Vai lá dizer o artigo 15 que fica autorizada desde já a destinação de recursos para cobrir eventuais déficits operacionais do comitê organizador dos jogos, a partir da data da sua criação. Quer dizer, o comitê nem foi criado, nem existe, e já tem a possibilidade de receber recursos públicos. E isso, senhores, viola o artigo 16 da Lei 4.320, que estabelece as normas gerais de direito orçamentário, porque ele vai lá dizer, lá no artigo 16, que as subvenções só podem ser destinadas a entidades que prestem serviços essenciais de assistência médica, social e educacional. Não me consta que alguém que organize os jogos esteja prestando algum tipo desse serviço. Principalmente que se trata de atividade que será, por certo, extremamente lucrativa. Então, nós vimos... pode passar para o primeiro? Isso, só para deixar a transparência. E a colocação desse globo na transparência tem uma razão de ser, que nós vamos ver. Então, nós vimos o primeiro grande aspecto de impacto da realização de mega eventos desportivos na legislação nacional. Vamos ver, então, o segundo. É que essas entidades internacionais, essas organizações desportivas internacionais, acabam expedindo um rol expressivo de regras, como se fossem um autêntico poder legislativo, a serem observadas por todos aqueles que fazem parte, entre aspas, da denominada família desportiva. E isso se dá essencialmente pela forma através da qual o movimento desportivo se encontra organizado.
E ele se encontra organizado baseando-se num princípio de unicidade, com complexa formatação piramidal, fortemente hierarquizado, com vários degraus de escalonamento, encontrando-se na sua base atletas, passando por federações regionais, nacionais, continentais, e encontrando-se no ápice dessa pirâmide a Federação Internacional da modalidade, no caso a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, a Federação de Vôlei Internacional. Por força, portanto, dessa estruturação, essas entidades internacionais conseguiram ter um poder de regulação universal, com regras imutáveis perante todos os povos. E assim, ocorre no esporte um fenômeno extremamente raro no nosso positivismo jurídico, algo extremamente difícil de acontecer no nosso direito, que é o fenômeno da universalização do direito. Em que o direito desportivo acaba sendo um direito mundial que emana de uma única fonte, o que não vemos ocorrer no plano do direito dos Estados, já que a soberania dos Estados impede a formação de um direito único, aplicável indistintamente a todos os povos. É bem verdade que temos visto algumas evoluções no nosso direito contemporaneamente, como a criação da Constituição da União Europeia, a formação do Mercosul, mas ainda são documentos muito superficiais, muito parciais, ficando muito aquém daquilo que o esporte conseguiu fazer em pouco mais de um século. E para nos utilizarmos aqui de uma figura para compreendermos bem aquilo que estamos falando, eu creio que só poderia comparar o direito desportivo com o direito canônico, que é o direito emanado da Igreja Católica e que possui o seu polo de irradiação normativa advindo de uma única fonte, que é o Vaticano, e que se impõe perante todo o universo eclesiástico do planeta. Assim, a exemplo da Igreja Católica, que possui um ritual idêntico das suas práticas em todo o mundo, podemos constatar que o esporte também possui a sua própria liturgia, com regras imutáveis, universais, aplicadas indistintamente a todos os povos. E essa regulação normativa ocorre que essas entidades acabaram não apenas expedindo regras eminentemente esportivas, mas acabaram expedindo regras que violam determinados direitos fundamentais, regras que tangenciam a regulamentação pública, regras sobre contratos de atletas, transferências, responsabilidade civil, dentre outros. E esse excesso de regulamentação normativa possui raízes históricas, já que o surgimento dessas grandes federações internacionais, como o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Futebol Associado, se deu no período liberal, que pugnava por um Estado abstencionista, o que contribuiu para um afastamento inicial do Estado, que cuidou de regular à época questões que considerava mais importantes. E naquela época havia inclusive doutrina especializada que diria que o direito penal deveria se deter diante dos muros de uma arena desportiva. Em virtude dessa omissão do Estado, as autoridades desportivas acabaram ocupando um espaço vazio de poder deixado pela autoridade pública, regulando não apenas temas eminentemente desportivos, mas também assuntos conexos, principalmente de ordem econômica, que as autoridades desportivas redundaram por arrastar para a sua esfera de poder. Ocorre que com a explosão comercial do desporto, os estados se viram compelidos a disciplinar o seu exercício, mas quando se aproximaram desse fenômeno, acabaram encontrando uma resistência das federações internacionais que não quiseram perder as prerrogativas originariamente conquistadas. E isso, num autêntico jogo de palavras, me leva a dizer que o esporte possui subliminarmente uma outra competição. Uma competição entre estados e federações que buscam pela hegemonia na regulamentação do esporte. E a nossa própria Constituição incentiva essa heterogeneidade, já que lá, no artigo 24, inciso 9, diz que compete à União estabelecer regras gerais sobre o esporte, enquanto que lá,
mais adiante, no artigo 217, inciso 1, do mesmo texto constitucional, assegura a autonomia das entidades desportivas, o que simboliza, o que legitima um poder regulamentar dessas entidades, já que a etimologia da palavra autonomia, auto, norma, simboliza o poder de editar normas para si próprio. Então, como fazermos para harmonizar essa relação? Como então harmonizarmos o artigo 24, inciso 9 da Constituição com o 217.1 do mesmo texto? E eu aqui apresento uma tese, que eu inclusive discuto em obra acadêmica, em que divido o esporte em 3 grandes áreas que passei a denominar de áreas de densidade desportiva. Quanto maior o interesse desportivo do tema, maior a competência das federações. Quanto menor a matéria desportiva, maior o interesse dos estados. Então teríamos a área de densidade desportiva máxima, de competência das federações, a área de densidade desportiva mínima, de competência dos estados, e a área de densidade desportiva média, de competência originariamente das federações, mas que deverá observar alguns preceitos de ordem pública. E essa é a área mais problemática. Então, a área de densidade desportiva máxima seria aquele somatório das disposições que regulam as leis do jogo, propriamente ditas, as medidas de um campo, as penalidades a serem aplicadas por um árbitro, os componentes de um carro de corrida. Isso tudo deve ficar competência das federações, já que se trata do livre exercício de associação, o Estado não tem que se meter com nada disso. A área de densidade desportiva mínima seriam os assuntos de interesse público que derivam do fenômeno desportivo. E aí sim há um grande interesse do Estado, como a questão da responsabilidade civil e penal dos dirigentes, o regime de contrato de trabalho dos atletas, a repercussão pública da atividade desportiva, a lei de incentivo fiscal ao esporte, dentre outros. E aí nós vamos passar para a área de densidade desportiva média, que elas são aquelas normas que têm uma relação com a competição, mas não são exclusivamente desportivas. São aquelas normas de caráter administrativo, como licenças para competir, regime de filiação às entidades, transferência de atletas, dentre outros. A princípio, deve-se admitir a plena competência das federações para regularem esses assuntos, já que a atividade de competição, como vimos, é extremamente organizada e se deve admitir que as federações tenham plena competência para organizar esses assuntos. E aqui eu chego basicamente no coração da minha apresentação. E já que eu chego no coração, eu tenho que beber uma água, né? Há que se tomar o cuidado se a regulamentação da entidade desportiva irá lesar ou não direitos de ordem superior que estão devidamente assegurados na nossa Constituição. E tal foi ocorrido há algum tempo em França, em que aquele país observou um grande fluxo migratório de jogadores de basquetebol americanos que adquiriam livremente a nacionalidade francesa, principalmente pelo casamento, para disputarem o campeonato de basquetebol daquele país. Jogador de basquete americano é quase igual a jogador de futebol brasileiro, né? Tem em tudo quanto é canto e quase todos são muito bons. E a Federação Francesa, com o objetivo de preservar os franceses natos, editou uma espécie de quarentena, impedindo que os jogadores de basquete naturalizados pudessem participar logo das competições, o que os impedia de exercerem a sua profissão. Essa, então, era uma regra editada por uma federação que deveria ser observada por todos. E os atletas inconformados recorrem ao Conselho de Estado da França, que ultima por anulá-la. Por quê? A pretexto de regulamentar uma situação desportiva, violava um direito interno da França, que dispunha sobre os requisitos para o exercício da nacionalidade francesa. Temos um outro exemplo extremamente interessante, o ocorrido com a poderosa Associação Profissional de Golfe dos Estados Unidos.
a qual editara uma regra que proibia que os golfistas percorressem as distâncias a pé entre os buracos. Proibia que os golfistas percorressem as distâncias pelo carrinho elétrico. Todos eram obrigados a caminhar para a execução daquela competição. Ocorre que um famoso jogador de golfe, portador de uma rara síndrome numa das pernas, reivindicara o direito de percorrer essas distâncias através do carrinho elétrico, já que o percurso dessas distâncias lhe provocava dores absolutamente insuportáveis. A Federação Americana de Golfe indeferiu o pedido, alegando que isso violava a igualdade desportiva entre os competidores. Ou seja, alguns competidores teriam um privilégio de percorrer as distâncias com carrinho elétrico e outros competidores teriam que fazê-las a pé. E o assunto, mais uma vez, bate às portas do judiciário estadunidense, cuja Suprema Corte, a questão foi parar na Suprema Corte norte-americana, que também resolveu anular essa disposição da Federação de Golfe norte-americana. Primeiro, porque essa regra não era essencialmente desportiva. Saber quem é a melhor golfista ou não depende do fato de percorrer as distâncias pelo carrinho ou a pé. O importante é a tacada. Isso foi decidido na Suprema Corte. Mas o mais importante é que essa disposição violava o princípio constitucional da integridade física do homem, que estava extremamente comprometido se tivesse que percorrer essas distâncias a pé. Então, o que temos visto aqui é que um insistente menosprezo pelo Estado em regular o desporto vem estimulando as federações a regularem solitariamente institutos jurídicos de extrema importância em eventos desportivos e em outros eventos, com grave ameaça a direitos fundamentais. E um desses exemplos é precisamente o contrato de patrocínio, que não possui uma regulamentação específica no direito brasileiro, mas que é regulado em vários ordenamentos estatais, principalmente na Europa. E esse contrato de patrocínio deita raízes no silêncio da Roma Antiga, mais precisamente na figura do senador romano Caio Cínio Mecenas, contemporâneo de Jesus Cristo, e figura influente na corte junto ao imperador Augusto, que se notabilizava por incentivar e apoiar manifestações artísticas e culturais à época. E é por isso que se chama de mecenas aquele que incentiva e apoia manifestações culturais e artísticas em homenagem ao senador romano Caio Cínio Mecenas. E o descendente direto dessa figura milenar é precisamente o contrato de patrocínio, mudando-se apenas o caráter altruísta do mecenato pelo interesse lucrativo do patrocinador de promover a sua marca através do esporte. Eu gostaria de abrir um parênteses, já olho até para a minha esposa que está aqui presente. Dizem que eu nutro uma certa semelhança física com o presidente da Microsoft. Já vi alguns sorrisos, infelizmente parece que está sendo confirmado até aqui em Manaus, eu não acredito. E uma vez perguntado sobre o que faria o homem mais rico do mundo, recebeu a seguinte pergunta num programa de televisão. Bill Gates, o que você faria se tivesse apenas $1? E é por isso que ele é o homem mais rico do mundo, e é por isso que a gente fica aqui contando histórias dele, né? Um sósia dele. Né? E perguntado sobre o que faria se tivesse apenas $1, Bill Gates respondeu, bem, eu pegaria metade desse dólar e desenvolveria um software. A resposta provocou uma imensa surpresa no interlocutor, que o redarguira imediatamente. E a outra metade? Bem, a outra metade eu usaria para fazer publicidade desse mesmo software. E não existe a melhor forma de se promover uma marca, a não ser através do esporte, já que se encontra atrelado a grandes audiências,
a ideais de solidariedade, a importantes valores, dentre outros. Ocorre que a utilização desse tipo de contrato sem regulamentação vem violando importantes direitos fundamentais do homem. E uma dessas questões que mais me afligem, e isso vai se aplicar não apenas para contratos de patrocínio, mas também para normas a serem expedidas por entes públicos, como universidades, como tivemos lá no caso famoso da estudante universitária que fora expulsa e depois readmitida por utilizar uma minissaia. E aqui o momento de meditação é o limite de atuação da autonomia institucional privada. As instituições privadas, o limite de regulamentação, de autorregulamentação dessas instituições privadas em reverência ao direito constitucional. Porque o direito constitucional há de ser observado não apenas pelo Estado, mas também na relação entre privados, entre particulares. O princípio da dignidade da pessoa humana há de ser observado não pelo Estado na relação com um preso, por exemplo, mas também entre particulares na execução de um mero contrato locatício. Então, um dos temas que mais me afligem dizem respeito à possibilidade de inclusão de uma cláusula genérica, seja num contrato de patrocínio, seja num regulamento, sobre a possibilidade de resolução unilateral do ajuste ou da exclusão do indivíduo de determinado ente associativo, como no caso daquela moça, por conduta socialmente indevida da pessoa. E esse tema que veio à tona recentemente por força desse problema lá na universidade, também surgiu no ano passado, em virtude de um escândalo sexual, que envolveram um famoso jogador de futebol, que hoje está um pouquinho acima do peso, lá no Rio de Janeiro, e que fora encontrado na noite carioca com 3 pessoas do mesmo sexo. Por força desse episódio, esse famoso jogador de futebol teria tido seu contrato de patrocínio rescindido com poderosa operadora de telefonia celular, por força de, abre aspas, conduta socialmente indevida. E a pergunta que faço para todos é a seguinte: o que é conduta socialmente indevida? Fazer uma opção sexual? Professar uma determinada fé religiosa? Filiar-se a um partido de extrema direita ou de extrema esquerda? Utilizar minissaia? Participar da marcha pela maconha? Participar da marcha do povo gay? Seria isso conduta socialmente indevida? O que é conduta socialmente indevida? Se eu faço essa pergunta, se é possível rescindir-se unilateralmente um contrato, alegando-se conduta socialmente indevida do sujeito, eu preciso saber o que é conduta socialmente indevida. O que é conduta socialmente indevida? Quem irá atirar a primeira pedra? Certamente não será este modesto palestrante. E assim não farei, já que a resposta nos afunda no movediço e pantanoso terreno da subjetividade, trazendo instabilidade para as relações sociais e insegurança para as pessoas, que estariam a todo momento sujeitas a verem alguém a dizer aquilo que é ou que não é conduta socialmente indevida, aquilo que é certo ou que é errado. Portanto, penso que esse tipo de cláusula, que esse tipo de disposição, que esse tipo de condenação não está de acordo com o nosso ordenamento jurídico por 2 razões. A uma, porque o nosso Código Civil vai lá vedar no artigo 122 as denominadas condições potestativas puras, que são aquelas que condicionam a continuidade de um negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes. Há 2. Porque todas essas condutas que acabo de vos citar, e muitas outras, estão devidamente asseguradas pela nossa Constituição, que assegura, por exemplo, a liberdade de expressão e o livre-arbítrio, dentre outros.
Portanto, não basta que um contrato ou que um regulamento interno, que uma portaria, que uma resolução, e às vezes nós temos tanta reverência pela resolução, pelo regimento, pela portaria, nos esquecemos do texto maior. Não basta que essas normas prevejam algo para ser aplicado. Há que se observar se a operacionalização prática desses dispositivos irá violar ou não direitos fundamentais, os quais são absolutamente irrenunciáveis. E tal foi o que ocorrera há alguns anos com a equipe espanhola de basquetebol feminino, a seleção espanhola de basquetebol feminino, a qual, por força de um contrato de patrocínio com uma fabricante de produtos íntimos, editou um regulamento interno, fazendo com que suas atletas utilizassem uniformes que reproduziam grotescamente o formato de um absorvente feminino na altura de seus órgãos genitais, apenas para fazer propaganda do seu patrocinador. Insatisfeitas, as atletas resolvem ajuizar uma ação corajosamente contra a Federação Espanhola de Basquetebol Feminino, e a questão, mais uma vez, para na Suprema Corte Espanhola, que ultima por anular esse tipo de disposição, já que tanto lá quanto cá violava o princípio da dignidade da pessoa humana, que funciona no direito como se fosse o sol, que ilumina, aquece e humaniza todas as relações jurídicas, inclusive as decorrentes de contratos de patrocínio. Bem, então vamos agora passar para o terceiro grande impacto dos eventos internacionais na nossa legislação brasileira. E o terceiro aspecto que dissemos é que essas organizações internacionais dispõem de aparato judicial próprio para a resolução dessas questões. Só que nessa avaliação interna acabam violando garantias processuais básicas. Quanto a esse aspecto, um tema parece ser pacífico. A de que erros procedimentais que estejam envolvidos nesses processos poderão ser reavaliados pelo judiciário. E, quanto a esse aspecto específico, eu gostaria de me deter às condenações por doping. E temos visto aí pela imprensa um aumento expressivo de condenações das pessoas por doping. Isso se dá, talvez não tenhamos consciência, depois da entrada no cenário da World Anti-Doping Agency, a Agência Mundial Antidoping, ou a WADA, que a partir de 2003 editou uma cartilha com todas as substâncias proibidas a serem utilizadas pelos atletas. Ocorre que a aplicação quase que cega e mecânica a essa cartilha vem redundando em prejuízos aos nossos desportistas, e vislumbro que talvez numa Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, o nosso poder judiciário talvez será muitas vezes instado para anular essas condenações aplicadas. Isso porque, como é que é feito hoje em dia o processo punitivo desses desportistas? Se faz uma análise, se detecta uma substância e se pune imediatamente o atleta. Não se procura saber se essa substância alterou efetivamente o rendimento, ou se o atleta contribuiu decisivamente para a utilização dessa substância nociva. O que temos na prática, então, é uma responsabilização objetiva de alguém em processo disciplinar, e isso há que ser observado não apenas no esporte, mas em processos que envolvam corporações como médicos, advogados. Todos nós advogados estamos sujeitos a sofrermos um procedimento interno. E o que se tem observado é uma responsabilização objetiva dessas pessoas. E isso, a meu sentir, viola o devido processo legal através de violação ao princípio da ampla defesa, já que uma das prerrogativas básicas do princípio da ampla defesa é a possibilidade do denunciado de provar a sua inocência.
E se a responsabilidade objetiva é a que se apresenta, ele não tem essa possibilidade de provar a sua inocência. Portanto, o que temos visto, e aqui eu já me aproximo do fim,